Primeiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de História. Na aulinha de hoje vamos dar continuidade a nossos estudos sobre o mundo grego. Então agora a gente vai falar sobre cultura e religião, basicamente aí. E tudo que a gente herdou do povo grego, todas as nossas referências do povo grego, que podemos observar em nossa sociedade e outras coisitas más. No momento aí, tentar trazer algumas curiosidades a mais, porque essa cultura é muito rica e está presente em não só na nossa sociedade na parte política e de nossa organização, mas está presente também em diversos pontos culturais e referências visuais que nós temos e que vocês talvez não sabem. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a cultura, vamos ter em mente, né, que quando a gente falar de cultura do mundo grego, o mundo grego é um mundo que morreu, é um mundo que já não existe mais, é um mundo que ele morreu lá quando ele não morre quando eu digo que ele morreu no sentido de a cultura dele desapareceu. Também a gente está falando que não. E a gente sabe que a cultura, como a gente já falou até nas nossas aulinhas, a cultura nunca desaparece. Ela é assimilada, ela é transformada em outra coisa, ela é ressignificada de alguma forma. A cultura não morre. Mas esses costumes que tinham sentido no mundo grego, que eu vou estar falando aqui de algum deles que são meio estranhos, tenha em mente que isso acabou. Isso não só tinha sentido naquele mundo mesmo. Então, por isso que quando a gente fala, tal língua é uma língua morta. Pois é, assim como o grego é uma língua por si só morta, por mais que a gente tenha diversas palavras, né, do nosso vocabulário que derivam de origem grega, e esse mundo ele já ruiu, se transformou em outra coisa, mudou diversas vezes, ok? Tenham isso em mente. Então, vamos lá. Alguns pontos da cultura, né, como a sociedade lidava, como por exemplo casamento, que é uma coisa tão popular no nosso mundo hoje, todo mundo casa e tem uma pressão aí para as pessoas casarem, que eu não entendo por quê, mas enfim, tem tudo essa questão do como que era então o matrimônio do mundo grego. Bom, olha que coisa doida, né? Segundo o poeta Hesíodo, ele vai dizer que o homem deveria ter 30 anos para casar. É uma boa idade para se casar. No entanto, a mulher não podia ter mais de 19 anos. Realmente, a sociedade grega é machista diferente. Então, quando esse casamento acontecia, olha que coisa doida. A mulher, ela catava um pedaço de roda, catava uma roda, e a roda de uma carroça, isso mesmo, e ela saía correndo até a casa do seu marido e levava essa roda, presenteava ele com essa roda para ela ser queimada, num sentido, né, de simbolizar, né, que eles ficariam unidos para sempre. Com a queima dessa roda ficaria marcado que eles estariam juntos para sempre. Eduardo, sério, é isso mesmo, exatamente essa negócio da roda mesmo. Curioso, não? E se por um acaso, né, após esse matrimônio, a esposa ficasse grávida, se fossem ter um filho, então eles iam pintar a porta com piche, aquele piche preto mesmo, eles iam pintar a porta para evitar que os maus espíritos entrassem. Pois é, que tranquilo. Quando a criança nascesse, o pai ele ia sair correndo com a criança dando voltas na casa por mais estranho que possa parecer, ele estava com o bebê nos braços assim e ele ficava rodando ao redor de um fogo sagrado pelado. É isso mesmo. O pai levantava o bebê e ficava rodando ao redor de um fogo sagrado. Não tem muito o que dizer, né? É isso, é bizarro. E tinha toda uma cultura que se fosse uma menina que estava sendo esperada, que podia facilitar essa situação, você colocaria uma fita de lã. Se fosse um menino, você colocaria ramos de oliveira na entrada da sua casa, no portal de entrada, né? É difícil explicar para vocês como era uma casa grega, mas um outro elemento cultural que não tem sentido mais na nossa sociedade, a cultura grega, eles tinham um culto e um respeito por objetos fálicos. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Objetos fálicos têm um formato aí parecido com o de um pênis. Então, a sociedade grega via beleza nesse formato. Então, era comum que na casa grega tivessem diversos objetos fálicos espalhados pela casa. Pois é. É estranho, mas é verdade. Podem apostar que é.
E um outro detalhe interessante, cultural, é que já devem ter visto. Já viram aqueles vasos bonitos gregos que tem diversas artes em volta e contam alguma história? Aquele objeto, além de muitos serem vaso mesmo, muitos são conhecidos como ânforas, que é aquele formato que você já deve conhecer, assim, faz a voltinha assim. São conhecidas como ânforas. E essas ânforas podiam armazenar azeite, podiam armazenar qualquer tipo de óleo, qualquer tipo de, até mesmo vinho, ânforas de vinho. Então, esse recipiente grego cultural servia para transportar esses líquidos, que para eles eram muito importantes na cultura deles. E olha só, a gente pensar, não, mas por mais que a gente não use as ânforas para transportar os nossos líquidos, a gente tem a cultura aí, o vinho está na nossa cultura. Até a técnica de se amassar uvas aí, quando deveria se cortar uvas, a gente herdou, quer queira, quer não, aí um pouquinho dos gregos. Foi ressignificado em algum momento a importância do vinho aí, e a importância cultural do vinho, né? E também um outro ponto que eu acho interessante, que é o azeite, né? O azeite é uma coisa tão importante para o mundo grego e continua sendo aí, e todo mundo deve ter azeite em casa, por exemplo. Então, tudo isso, herança do mundo grego. Olha só, que curioso, né? Culturalmente, a gente não tem o hábito de ter objetos falsos pela nossa casa, nem ânforas por aí. Mas a gente tem o consumo ainda dessas especiarias gregas aí, de certa forma. Curioso, não? Então, mas agora que a gente vai fazer um exercíciozinho depois, mas eu vou deixar já no ar. Todos esses traços culturais para vocês podem parecer muito estranhos, mas se a gente voltasse no tempo, chegasse para os gregos e falasse algumas coisas da nossa cultura para eles, vocês acham que eles achariam estranho? Por exemplo, só você chegar e falar assim, então, bom, geralmente com 30 anos as pessoas já casaram, é comum que elas tenham casado, o mundo grego ia fazer assim, não pode ser, como você pode demorar tanto tempo para vocês casar? Então, curioso, não? Outro ponto que eu acho determinante para a gente pensar como que os gregos vão estar pensando, até mesmo como eles se alimentam, a gastronomia tem uma importância muito grande para o mundo grego. Quando eu digo a gastronomia, como símbolo mesmo, aqueles banquetes que vocês devem imaginar. Então, até nisso a gente pode dizer que em algumas peças de herança, a gente vai fazer uma festa, a gente tem muita fartura de comida, uma festa de casamento, por exemplo, tem uma fartura. Então, porque o banquete para os gregos era muito importante para a sociabilidade deles, era uma forma deles se sociabilizarem muito grande. Então, essa questão, essa importância gastronômica é uma herança do mundo grego. Aí o que os gregos comiam? Bom, os gregos comiam devido à sua posição geográfica, em geral, frutos do mar, né, que você deve conhecer, seja uma lagosta, seja os peixes, né, qualquer coisa do fruto do mar ali, pela proximidade, pela essa ligação deles, era comum de se aparecer. Mas tenha em mente que essa questão dos banquetes, de uma forma de sociabilidade, até deixa eu pensar um jantar na nossa sociedade hoje, que diferença que tem? Não é a mesma coisa? É uma celebração de alguma coisa? Então, isso também é referência, quer queira, quer não, é uma herança cultural aí do mundo grego. Então, tá vendo? Por mais que eu diga que o mundo grego, algumas coisas não têm sentido mais. Só que a cultura deles prevaleceu, se transformou em diversas formas, ok? Então, agora vamos falar da questão dos deuses. Bom, os deuses eu acredito que, por mais que a gente já falou bastante deles na parte da filosofia, né, essa questão sobre o politeísmo grego, por que a filosofia nasceu no mundo grego. A gente já falou sobre isso, mas eu vou dar uma passada novamente porque eu julgo importante, ok? Enquanto a gente tinha os hebreus, o Deus dos hebreus ele era perfeito, inquestionável, os deuses gregos eles tinham traços humanos, tinham defeitos humanos, desejos humanos, vontades humanas. Então, mas tenha em mente que isso é muito mais comum do que pode parecer, porque quem criou os deuses? Quem justamente criou a mitologia como uma forma de explicação para a realidade? Os seres humanos. Então é muito comum que eles tenham criado, de certa forma, o divino à sua semelhança. Então, se eu tenho desejos pelos prazeres da carne, é porque os deuses também têm. Os deuses também têm isso. Então é muito comum a gente ver diversas histórias que os deuses assumiam formas humanas para se deitar com humanas aí, inclusive nascendo os semideuses, né? Os meio-deuses de frutos, né? De relacionamento com uma mortal. Então, entre os deuses que vocês devem lembrar aí no imaginário
da nossa sociedade. Temos o Zeus, que é o Deus, né, pai de todos. E o Zeus, por que o Zeus é o Zeus? Bom, o Zeus ele é filho de Cronos e o Cronos devorava todos os seus filhos. Até que um dia, né, o Zeus não foi o devorado e ele volta, derrota Cronos, derrota os titãs e instaura o panteão dos deuses, né, sobre o monte sobre o Monte Olimpo, né? Sobre o Monte Olimpo, e aí os titãs são derrotados e temos a ascensão dos deuses, né? do Olimpo, né? Então esse é Zeus. Aí também temos o deus dos mares, que é o Poseidon, ou Poseidon. Temos o deus do submundo, que seria o Hades, e entre os deuses aí já filhos de Zeus, temos Ares, Atenas, Ares como deus da guerra, que no mundo romano ele vai ser ressignificado e vai se chamar Marte. Inclusive em alguns jogos que trazem o deus da guerra, além de ser chamado de Ares, ele também é chamado de Marte. Então tenha em mente isso, que é só uma ressignificação da cultura romana, dos deuses romanos, dos deuses gregos, que é o que Roma vai se transformar em algum momento, aí vai transformar essa religião grega, mudando alguns nomes e tal, mas os deuses são o mesmo conceito. Então, o panteão dos deuses gregos está presente em diversos elementos culturais da nossa sociedade hoje. Seja nesse jogo aqui, que vocês devem conhecer como God of War, inclusive traços da arquitetura romana aqui, e a Golden Fleece, que é um artefato mitológico, que é um item indestrutível, e por aí vai. Então, desde isso aqui, que vocês conhecem pelo entretenimento, acredito que vocês conhecem. Se não conhecerem, é um jogo chamado God of War. Adivinha o que será? Que esse personagem ele mata o deus da guerra, chamado Ares. Então, tem diversos traços mitológicos presentes na sociedade, no entretenimento, que a gente herda, que é esse conceito dos deuses. Até os deuses que foram criados para diversas outras ficções são ao espelho, muitas vezes, dos deuses gregos, com esses traços humanos, deuses que sofrem, deuses que têm desejos mortais, e eles falham, mentem. Então tem essa visão. Inclusive, os deuses nesse universo aqui são retratados como pessoas horríveis. Então tem esse ponto de como isso foi ressignificado na história. Outro ponto que vocês devem conhecer: quem assistiu o filme da Mulher Maravilha e conhece ela dos quadrinhos, sabe que a Mulher Maravilha é filha de Zeus, por exemplo. E todo o aspecto da história da Mulher Maravilha é uma herança cultural, mitológica. Inclusive, um dos maiores vilões da Mulher Maravilha é inclusive o Ares, o deus da guerra, que instaura a guerra nos homens mortais do mundo da DC, e a Mulher Maravilha tem que parar o Ares. Olha que curioso. Tudo isso herança do mundo da mitologia grega. Pessoal, vou dar uma pausinha aqui nessa parte do vídeo para a gente continuar falando de outros traços da cultura grega no próximo, ok? Então, pausa aqui, se gostou, quantas vezes vocês quiserem, e até a nossa próxima parte, tá bom?